Boas noites! É com muita alegria, com muita satisfação que começamos aqui a nossa sessão do curso Livre de Política Positiva. Mas antes de mais nada, a nossa saudação, não é? O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Bem, então, mais uma vez, boas noites, minhas amigas, meus amigos, minhas correligionárias, meus correligionários, interessados, conhecidos, público em geral, boas noites. Hoje nós teremos, esta é a 16ª e última sessão do nosso curso. Espero... Bem, nós vamos concluir o curso de qualquer maneira hoje, mesmo que ultrapasse as 8 horas, a 1 hora de duração. Antes de mais nada, de começar esta sessão, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos relativamente à sessão da semana passada. Houve algumas dificuldades técnicas, e como eu sou o palestrante, o produtor do conteúdo, e o cameraman, e o produtor, então, enquanto eu falo, eu não consigo controlar aqui as condições técnicas da gravação da aula ao vivo. Na semana passada houve uma atualização, eu não sei se no aplicativo, no programa, ou se no sistema operacional, no Android, né, do meu celular. Mas o fato é que houve mudanças e as configurações mudaram. Duas coisas em particular mudaram. Na semana passada eu não conseguia ver quantas pessoas estavam assistindo a aula, a sessão, e pior, em segundo lugar, os comentários feitos pelo público, eles não subiam, né? As pessoas vão assistindo, vão tendo dúvidas, vão fazendo comentários e vai aparecendo na tela, aí esses comentários vão subindo, não é? Aí eu consigo ler. Nenhuma dessas duas coisas, nem a quantidade de público assistente, nem os comentários, nem o sistema de rolamento dos comentários funcionou na semana passada. Saber quantas pessoas estão assistindo é bom, mas não faz tanta diferença, não é? Agora, eu não consegui ler alguns comentários feitos, algumas dúvidas. Essa impossibilidade não foi uma vontade minha, foi um problema técnico mesmo, né? Então, eu estou comentando isso para justificar. Algumas pessoas fizeram comentários, eu não respondi, não foi porque eu não quis responder, é porque eu não li. Pura e simplesmente não li. Não é? Houve alteração aqui. Bem, a Sandra, minha querida amiga Sandra, e o Hernani, marido dela, me dão boas noites, então boa noite também para ambos, né? O Gabriel de Henrique também já se manifestou ali, deu um alô, então um alô também para você, Gabriel. Falando no Gabriel, sem perdão, Gustavo, sem perdão, tá bom. Falando no Gabriel, na semana passada, justamente o Gabriel me fez uma pergunta na semana passada que eu não consegui ler, né, por causa desse problema técnico. Eu tinha comentado que no curso da Revolução Francesa desenvolveu-se um partido que, na falta de melhor expressão, eu chamei de militarista. Na França, no contexto estritamente francês, é o partido bonapartista, né, que se constitui no culto sistemático à figura de Napoleão Bonaparte como grande general capaz de destruir exércitos e dominar toda a Europa. Como isso aqui é um curso de política positiva, em vez de falar apenas estritamente em termos de bonapartismo, embora seja de fato um culto bonapartista, não é? Para o que nos interessa esse culto, o aspecto mais sociológico, mais perene desse partido que surgiu a partir do culto a Napoleão Bonaparte, era o partido militarista. E aí a pergunta que o Gabriel fez foi a seguinte: qual que era a avaliação que Augusto Conte fazia de Napoleão Bonaparte?
Bem, pelos meus comentários aqui, acho que fica bastante claro que Augusto Conte era extremamente crítico de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tomou poder em 1798, no mesmo ano em que Augusto Conte nasceu. E Augusto Conte, quando era adolescente, estava no meio da adolescência, foi para a escola politécnica que tinha sido criada durante a Revolução Francesa para a formação de uma elite intelectual, política e técnica, não é? Mas no curso, depois que Napoleão Bonaparte assumiu o poder, a escola politécnica acabou assumindo um caráter fortemente militarista. Apesar de estar na Politécnica, Augusto Conte era antimilitarista e sempre manifestou o mais completo desprezo por Napoleão Bonaparte, né? Ele dizia que Napoleão Bonaparte ele comentava, Augusto Conte comentava que todas as virtudes exaltadas, não é, no culto bonapartista eram todas aquelas virtudes contrárias aos hábitos modernos. Não é? Era o militarismo, era a conquista, era a imposição de uma ordem pela violência, era o banho de sangue em toda a Europa, e um banho de sangue que durou 18 anos ou mais. Então, Augusto Conte era extremamente crítico da figura de Napoleão Bonaparte, que considerava um político secundário, né, embora fosse militarmente bastante capaz, evidentemente. Mas em termos políticos era bastante fraco e em particular era um líder político cujas habilidades se limitavam ao militarismo, e esse militarismo completamente deslocado na civilização moderna. Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1816, né, morreu na ilha de Elba, né, no desterro, isso no início do século XIX. Um século e tanto depois nós tivemos uma figura não é equivalente, mas uma figura comparável, mas pior, muito pior, uma figura comparável a Napoleão Bonaparte, né, em termos de militarismo, de violência, virulência e assim por diante, que foi Hitler. Não é? Hitler realizou um século e meio, menos na verdade, né, 120 anos depois, com muito mais intensidade, com muito mais agressividade, todos os defeitos que Augusto Conte tinha identificado a respeito de Napoleão Bonaparte. A mesma mentalidade militarista, a mesma mentalidade. A nossa amiga Vaida Norvilaite dá boa noite. Boa noite, Vaida. É muito bom tê-la aqui. Enfim, Gabriel, é essa a resposta que posso dar, né, para a sua pergunta sobre a avaliação de Augusto Conte sobre Napoleão Bonaparte. Eu poderia comentar mais, mas eu quero me concentrar no tema desta sessão para a gente encaminhar mesmo a nossa discussão de hoje. Bem, na sessão da semana passada, nós comentamos que a interpretação que Augusto Conte dá da história, a sociologia histórica de Augusto Conte, tem seu clímax, né, tem seu desenvolvimento resultando na fundação do positivismo. E o positivismo é tanto a interpretação, a filosofia a sociologia, se quiserem, que interpreta o movimento histórico e que procura resolver os profundos dilemas, as profundas tensões sociais, né, que se desenvolviam na Europa, pelo menos desde o final da Idade Média. E vale ressaltar e insistir, os mesmos problemas gerais que assolavam a Europa no século XIX, após a Revolução Francesa, aqueles problemas são os mesmos com que nós nos defrontamos hoje. Mutatis mutandis são os mesmos. É a mesma oscilação brutal entre ordem e progresso. A mesma oscilação. Não é? Aqui no Brasil nós estamos vivendo isso. Nos Estados Unidos vive-se isso. Na Europa, na França,
na Polônia, na Hungria, até certo ponto a invasão da Ucrânia pode ser entendida a partir desse esquema e assim por diante, não é? A Espanha também, a Inglaterra, então no Ocidente inteiro ainda vivemos ou ainda, né, continuamos nessa oscilação entre ordem e progresso. Os temas específicos mobilizados pelo Partido da Ordem, os temas específicos mobilizados pelo Partido do Progresso ou da chamada ordem e do chamado progresso, os temas específicos variam, mas a dinâmica, os problemas, a lógica maior, a inspiração moral de cada um dos partidos é a mesma. Se é a mesma, então nada mais justo, nada mais adequado que o positivismo resolvê-los. Estamos aqui para isso. Bem, isso foi o que nós comentamos na semana passada. Augusto Comte, então, propõe o positivismo, a religião da humanidade, desenvolve sua sociologia e desenvolve aí algumas, já mais no final da vida, né, após constituir a religião da humanidade, ele propõe algumas instituições. Eu quero comentar aqui 2 ou 3 instituições em particular, que são importantes. Uma porque é moral e intelectualmente importante, e outra porque é politicamente importante. Antes de seguir adiante, o Gabriel faz um comentário. Augusto Comte chegou a explicar o que leva as pessoas ao extremismo político e ao culto da personalidade de líderes? Até onde eu sei, não, ele não tratou disso. Ele não... O culto à personalidade, né, como nós o entendemos, é algo do século XX, né? Se pensarmos nos totalitarismos, Hitler, Stalin, Mussolini, isso aí tudo é do século XX, dos anos de 1922, com Mussolini para frente. Não é? Então Augusto Comte não chegou a examinar essa questão, porque não se defrontou com ela. No caso de Napoleão Bonaparte, ele constatava simplesmente, há um culto à personalidade de Napoleão. Não é? É o palpite meu. Eu arriscaria que ele diria que era o culto teológico seria transferido para o culto às grandes personalidades, não são grandes personalidades, mas a essas personalidades políticas, por assim dizer, magnéticas, enérgicas, né? Evidentemente, essas figuras, não é, do totalitarismo, elas têm algumas características que são fáceis de perceber, não é, que são o início da interpretação positiva. Eram militaristas, eram absolutistas, não é? E sendo militaristas, eram pela violência e surgiram em conjunturas muito tensas, muito polarizadas, não é? Em que as tensões sociais estavam muito agudas, não é? O relativismo filosófico, em oposição ao relativismo filosófico, nos afasta desse culto à personalidade. Não é? Ao longo desse curso ficou claro que nós procuramos respeitar as autoridades, respeitar o papel social de quem tem responsabilidades sociais e assim por diante. Mas o nosso relativismo nos afasta em definitivo do culto à personalidade, porque o culto à personalidade é uma mistura de absolutismo filosófico, um absolutismo moral e também uma rejeição à capacidade de análise, vamos lá, de crítica. Eu não uso a palavra crítica porque está muito associada à metafísica, não é? Mas, enfim, o nosso relativismo nos afasta do culto de personalidade. É o que mais... eu acho que é a base filosófica do afastamento do culto de personalidade. Da mesma maneira, como eu falei, como
esse culto à personalidade surge em contextos militaristas, em conjunturas sociais muito polarizadas, não é? Não que nós não vivamos em conjunturas polarizadas, estamos na sociedade e a gente vive essas conjunturas, mas nós procuramos nos afastar intelectual e moralmente dessa polarização e manter a serenidade. E a partir dessa serenidade nós conseguimos nos distanciar do culto da personalidade. Não é? Isso é muito claro, isso é muito claro, é um traço recorrente dos positivistas. Não é? Acho que seria isso. Mas, de novo, né, Augusto Comte não viveu o culto sistemático à personalidade. O bonapartismo seria um prenúncio desse culto. Mas Augusto Comte não examinou em profundidade, porque o fenômeno sociológico do culto à personalidade é do século XX. É posterior, é mais de 50 anos depois de Augusto Comte. É 70 anos depois da morte de Augusto Comte. Não é? O Luiz Gustavo Mota dá boa noite. Boa noite, Luiz. Bem, retomando aqui a narrativa, Augusto Comte, então, depois que propõe a religião da humanidade, e a religião da humanidade tem lá o culto, o dogma e o regime, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a estrutura da religião da humanidade. Eu quero apenas indicar que, como um complemento para as elucubrações filosóficas da lei dos três estados, do relativismo, do historicismo, da incorporação do fetichismo na forma de neofetichismo à positividade, Augusto Comte propõe a trindade positiva. A trindade positiva, ela procura estabelecer e regular a lógica humana. E essa trindade positiva, então, ela procura regular a lógica humana, né, os meios disponíveis pelo ser humano para inspirar reflexões, pensamentos e ações capazes de nos aperfeiçoar, não é? Essa trindade positiva, ela então procura inspirar nosso pensamento e ela se baseia intimamente na incorporação do fetichismo às elucubrações, ao raciocínio humano. Então, é uma trindade, então nós temos três grandes entidades, três grandes seres. Nós temos o grão ser, que é a humanidade, nós temos o grão fetiche, que é o planeta Terra, e nós temos o grão meio, que é o espaço. Da humanidade para o espaço, passando pelo planeta Terra, nós aumentamos a abstração. Então a humanidade, a figura da humanidade é uma concepção abstrata, mas quando nós vemos as pessoas agindo, as pessoas sendo generosas, quando nós vemos o espetáculo histórico, nós percebemos a atuação da humanidade. Então, apesar de abstrata, nós conseguimos perceber concretamente a humanidade. O planeta Terra, o grão fetiche, ele é mais abstrato. Não é? É a concepção de que o planeta Terra, aliás, antes de seguir adiante, a humanidade ela tem sentimentos, inteligência e atividade. Ela tem sentimentos, ela sente. Isso é algo que nós falamos o tempo inteiro. Ela age, nós seres humanos agimos, e por nosso intermédio a humanidade age. Não é? E nós temos inteligência, nós pensamos, e como nós pensamos, nós temos uma ação intencional. Isso na humanidade. O grão fetiche representado pelo planeta Terra, não é? O grão fetiche é o conjunto, é o planeta mesmo, né? Com o sistema solar no final das contas, não é? Pegamos ali os planetas interiores, Marte em direção ao Sol, né? Marte, Terra, Vênus, Mercúrio e o Sol, e aí secundariamente nós temos os grandes planetas gasosos.
Bem, isso aí seria o grão fetiche. Nós fazemos uma ficção científica. Nós assumimos uma hipótese mental, uma hipótese, né, na cabeça mental, e atribuímos ao nosso grão fetiche, ao planeta Terra, vida. É um planeta vivo e ele tem sentimentos e ele age, não é? Essa abstração, essa ficção científica é uma ficção científica que afirma a afetividade do planeta Terra e a atividade do planeta Terra. Bem, muito do ambientalismo segue essa inspiração, considera que o planeta Terra é vivo e que ele age e que ele se manifesta, não é? Os equilíbrios ecológicos, né, podem ser entendidos como sendo equilíbrios homeostáticos de um organismo gigantesco, um organismo do tamanho do planeta Terra. Não é? Então, é a hipótese Gaia proposta pelo James Lovelock ou Lovejoy, agora não estou certo. É a hipótese Gaia. Ela se aproxima imensamente da concepção do grão fetiche, não é? Em que nós vivemos num ambiente afetivo, não é? Então, que as coisas agem afetivamente e que agem afetivamente para nós e nós agimos afetivamente com elas, não é? Então vejam, o grão fetiche, o planeta Terra teria atividade e sentimentos, mas não inteligência. É uma atividade cega. A atividade intencional, a intencionalidade é apenas do ser humano, ou da humanidade, não é? A concepção de humanidade aí é uma concepção alargada, porque inclui os animais superiores. Eu tenho um cachorro, e evidentemente meu cachorro tem intencionalidade. Não é uma intencionalidade bem definida, muito clara, mas evidentemente ele tem intenção. Quando ele fica feliz, quando ele está me lambendo de alegria, ele está me dando beijinhos, querendo demonstrar o afeto. Essa é uma intenção dele. Não é uma intenção refinada, né, calibrada, por assim dizer, mas é uma intenção. Então a intencionalidade é uma característica da humanidade, considerando uma concepção alargada da humanidade. Bem, então temos aí a humanidade, o grão ser, e temos o grão fetiche, que é o planeta Terra. Temos aí o grão meio, que é o espaço. O espaço não é o espaço sideral. O espaço, para Augusto Comte, é uma abstração, é puramente abstrata, puramente na nossa cabeça, seria um fluido, não é? No qual as abstrações das leis naturais teriam um lugar. Não é? Então, as leis naturais da matemática, da física, da química, da biologia e da biologia teriam um lugar, não é? Seria um fluido maleável de acordo com as variações propostas pelas leis naturais. Esse seria o grão meio, é o espaço afetivo, mas inerte. Nessa abstração ele seria inerte, em que as leis naturais teriam um lugar. As leis naturais são abstratas, elas teriam um lugar abstratamente num meio abstrato. A concepção de um meio abstrato, afetivo, inerte, em que tem lugar as leis naturais, é uma ficção científica utilizada para tornar plenamente afetiva a realidade humana, plenamente afetivas as concepções intelectuais humanas. É uma ficção científica, uma ficção que nos ajuda a refletir. É uma hipótese que nós assumimos para auxiliar o nosso desenvolvimento intelectual e moral.
esses três seres, o grão ser, o grão fetiche e o grão meio, constituem aí a trindade positiva, e a trindade positiva institui a lógica humana, não é? Que é o conjunto dos meios disponíveis que servem para inspirar a reflexão, o pensamento, o entendimento e daí os sentimentos e a atividade prática do ser humano. A concepção da trindade positiva é muito pouco conhecida. Os positivistas mais ortodoxos, em particular aqui no Brasil, um pouco os chilenos também, né, os irmãos Lagarrigues, que comentamos um pouco deles ao longo do curso, os irmãos Lagarrigues e os positivistas brasileiros da Igreja Positivista do Brasil falavam na trindade positiva, né? Procuravam aplicar essas concepções. Mas fora isso é muito pouco conhecida, né? Na Europa, os europeus não gostam dessa concepção, porque para eles isso seria misticismo, irracionalismo e assim por diante. Bem, o século XX recuperou empiricamente essas concepções de Augusto Comte, não é? Recuperou empiricamente. E num mundo que muitas pessoas dizem que as concepções científicas tornam o mundo desumano, frio, etc, etc, etc. Bem, Augusto Comte, em meados do século XIX, dizia, olha, a ciência é pouca, as leis naturais são frias, elas secam o coração, não é? Então nós precisamos de concepções que alimentem as ideias, mas também estimulem os sentimentos. A trindade positiva serve exatamente para isso. E a trindade positiva, como eu comentei, ela aure essa capacidade afetiva a partir da união do fetichismo inicial à positividade, ao positivismo final, no neofetichismo. Eu acho, quando eu entendi a concepção, quando eu li de verdade a discussão, a exposição sobre a trindade positiva e entendi a sua lógica, eu fiquei maravilhado. Isso faz pouco tempo, faz 2, 3 anos apenas. A partir daí é que eu pude dizer que eu realmente sou um positivista ortodoxo e entendi o que é de verdade o positivismo. É isso. Então, quando dizem que o positivismo é cientificista, é ultrarracionalista, é contra a afetividade, toda essa lenga-lenga que todo mundo gosta de repetir, olha, não dá. O positivismo é a religião humana mais afetiva que há. É profundamente humana e afetiva. Eu acho belíssima essa concepção. Bem, isso eu estou comentando aqui da trindade positiva porque vale a pena falar, né? Como eu comentei, ela é pouco conhecida, pouco exposta e pouco aplicada. Ela, na verdade, ela é aplicada por outras filosofias, outras religiões, outras concepções, mas enfim, Augusto Comte, o positivismo, falava dela há mais de 150 anos, há 170 anos. Então é para afirmar essa concepção. Seguindo adiante, a outra concepção que Augusto Comte apresentou, formulou a partir da religião da humanidade, e aí é uma questão política, é a ideia da transição final. Não é? Se nós vivemos numa sociedade em que há uma oscilação entre ordem e progresso, o Luiz Gustavo Mota comenta, a trindade positiva é algo belíssimo. É muito belo mesmo, é uma concepção maravilhosa, é transcendental. Né? Uma das coisas que a gente para pensar e fica estupefato, né? com a beleza, a força moral, intelectual e prática desse negócio. É um negócio espantoso mesmo. Bem, voltando aqui à discussão, à exposição sobre a parte política, o raciocínio de Augusto Comte é o seguinte, né? Nós vivemos numa sociedade que vive numa oscilação entre ordem e progresso, temos que resolver esse negócio, como é que a gente vai fazer? Então ele propôs, né, é o quadro do estado futuro da humanidade, ele diz, olha,
nós vemos uma sociedade anárquica, né, de oscilação, sem parâmetros morais, sem parâmetros intelectuais, em que cada um diz o que quer, cada um sente o que quer e não é, os sentimentos de coletividade, de afirmação do altruísmo que vão para o beleléu. Bem, isso não se sustenta, nós precisamos de concordância, não é? Nós precisamos do consenso, né? Falam muito dizendo que Augusto Comte é o filósofo do consenso. Ele até é, mas não é um consenso da unanimidade de ninguém discorda, não é sem autonomia individual. E isso eu insisti muito ao longo do nosso curso. Bem, nós vemos numa situação em que não há consenso, em que há uma pancadaria. Nós vemos isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de alto a baixo, em muitos lugares, não é? Em que cada vez menos há consenso e o risco de conflito social é cada vez maior. De novo, como houve conflito social na primeira metade do século XX. Nós temos que encaminhar isso aí. Como é que a gente encaminha? Augusto Comte afirmou, olha, a gente encaminha por meio do desenvolvimento, da implantação da religião da humanidade. A religião da humanidade é uma religião e tem que ser desenvolvida por meios morais. Mas à medida que ela se dissemina em termos morais, ela começa a ter uma importância política. E aí é necessário nós encaminharmos o governo, o poder temporal, em termos políticos. E é aí que surge a marcha da transição. Nós temos aqui a situação de ausência de consenso, de anarquia, como Augusto Comte dizia, e aqui nós temos a situação final de consenso positivo, né, de um regime que busca a ordem e o progresso a partir do amor. O caminho da falta de consenso para a harmonia, para o consenso, bem, isso aí se dá por meio da conjugação, da difusão moral e social do positivismo, né? da afirmação de uma concepção de ordem que reconheça o progresso e de um progresso que reconheça a ordem, sempre baseados no amor, não é? Então nós temos a disseminação desses valores e a partir daí a importância política do positivismo buscando regrar as relações sociais. Bem, surge aí a figura da ditadura republicana. O que é a ditadura republicana? A ditadura, para Augusto Comte, a ditadura não é ditadura no sentido que nós empregamos hoje a palavra ditador. Augusto Comte usava ditadura no sentido romano, não é? De governo excepcional e temporário. Governo excepcional e temporário, que era a magistratura do ditador lá da República Romana, não é? Excepcional e temporária. A ditadura republicana é isso, é um regime temporário, excepcional. É temporário porque tem que acabar em algum momento e é excepcional porque se refere a uma situação excepcional. Então vejam, quando a gente fala em ditadura, nós não estamos falando em autoritarismo, como se fala hoje no século XX. A concepção de ditadura, a palavra ditadura, passou a ser entendida no sentido de autoritarismo, de imposição violenta de uma ordem social. Essa concepção surgiu a partir dos escritos de Lenin, na Revolução Russa, ou nos anos anteriores à Revolução Russa, e a partir da Revolução Russa, a partir de 1917. A partir do uso de Lenin, essa palavra ditadura foi absorvida e aplicada pela ditadura nazista na Alemanha a partir de 1933. Então vejam, o sentido de ditadura como autoritarismo surge no século XX pelos totalitarismos do século XX. Não é próprio ao positivismo. Não é. A ditadura republicana, o regime da ditadura republicana é um regime em que há uma separação entre o governo temporal e o governo espiritual. A ditadura republicana é um governo presidencialista, em que o presidente, em que o governo
preocupa-se apenas com a ordem material. Preocupa-se apenas com a ordem material, deixando a ordem espiritual completamente livre, com a mais completa liberdade espiritual. A mais completa liberdade espiritual significa liberdades de consciência, de pensamento, de expressão e de associação. A ditadura republicana é liberal, ou melhor, é republicana. Defende as liberdades, a liberdade de pensamento. Afirma e assume e se baseia nos chamados direitos civis, nos direitos políticos e nos direitos sociais. A ditadura republicana é radicalmente republicana. Eu estou falando republicana e não liberal, porque o chamado liberalismo, liberalismo político que surgiu lá na Inglaterra, o liberalismo, na verdade, é uma versão limitada, é uma versão enfraquecida do republicanismo. Na Inglaterra havia um republicanismo no século XVII, né, o republicanismo de Cromwell, de John Milton, de inúmeros outros, de Algernon Sidney. Não é? Esse republicanismo foi se desfazendo, foi se tornando mais esmilinguido, e aí essa versão fraquinha, raquítica, foi assumir o nome de liberalismo, e foi aí foi codificado, por exemplo, por John Locke, não é? Então, a ditadura republicana, de novo, é um regime político de liberdades, em que nós temos um governo que trata apenas da ordem material em meio à anarquia espiritual, à ausência de consenso. Nessa ausência de consenso, o positivismo deve desenvolver sua atuação, deve buscar regular os valores, deve regular os espíritos, deve tornar relativos ou relativas as concepções de ordem e de progresso, ligando a ordem e o progresso com o laço do amor, da afetividade, do altruísmo. Então, o positivismo vai regular a ação da sociedade, vai regenerar a sociedade, acabando com aquela oscilação brusca, brutal, pelo menos, entre a ordem e o progresso, concepções absolutas de ordem e progresso que se chocam e se tornam tensas, levando à ruptura, à guerra civil e as guerras internacionais. O positivismo vai pegar essas concepções e vai transformá-las em concepções relativas, sociológicas, históricas, vai torná-las relativas e vinculadas necessariamente uma à outra pelo laço do amor. Bem, à medida que o positivismo se dissemina, a ordem moral é regenerada, a ordem social é regenerada, e aí nós temos a transformação da ditadura republicana num governo não mais excepcional, mas num governo normal. E aí não será mais o governo de um governante, mas será um governo dividido entre 3 governantes, não é? Um responsável pela área bancária, pela área financeira, um responsável pela área comercial e um responsável pela área da agricultura, não é? Então, o positivismo no final afirma a divisão do poder do que se chama hoje em dia de poder executivo, não é? Ele afirma a divisão em 3, numa tripartição. De qualquer maneira, o que se opõe, o que não é que se opõe, o que contrabalança o poder temporal é sempre, mais uma vez, sempre o poder espiritual.
Qual é o âmbito de atuação do poder espiritual? O poder espiritual é o poder do aconselhamento, dos valores, não é? Da responsabilidade e assim por diante. Onde está o poder espiritual? Na sociedade civil. O que limita o poder temporal é a sociedade civil. É a sociedade civil. Isso é fundamental. Não é? Então, o projeto social e político de Augusto Comte afirma isso, né? Um período de transição chamado ditadura republicana, não é? Em que nós temos um governo temporal puramente material e a mais completa liberdade espiritual, com vistas à regeneração moral e intelectual e prática daí, não é? A partir do momento em que nós temos aí a regeneração realizada, nós temos aí a instituição do governo normal. De qualquer maneira, a sociedade civil é o que limita, contrabalança e orienta o poder temporal. Bem, a parte disso, é necessário fazer dois comentários que os debates políticos do séculos XIX, XX, agora XXI, tornam necessários. Em primeiro lugar, a igualdade de todos perante a lei, a isonomia, a igualdade de todos perante a lei. A igualdade de todos perante a lei estabelece a cidadania. Todos são cidadãos, todos devem ser respeitados porque são cidadãos perante a lei, em primeiro lugar, não é? Em segundo lugar, há necessidade sempre de um poder, de uma justiça autônoma e independente. A igualdade de todos perante a lei. A isonomia foi afirmada, por exemplo, pelo Dr. Robinet, não é? Quando ele fez lá as inúmeras biografias de Danton, né, de Georges Danton, do líder da Revolução Francesa, Georges Danton, o Dr. Robinet, que era positivista, era um médico de Augusto Comte, não é, comentava, olha, é necessário nós termos a isonomia. No que se refere ao judiciário autônomo, essa é uma observação feita pelo professor Agliberto Xavier, que era químico de formação e foi professor durante 4 ou 5 décadas. Durante 40 ou 50 anos foi professor de filosofia, elogiadíssimo, respeitadíssimo no Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Não é? São duas observações importantes e, enfim, o comentário do Dr. Robinet foi feito sobre a isonomia, foi feito lá em 1880, e o comentário do Agliberto Xavier sobre o chamado poder judiciário, sobre a justiça, foi feito lá nos anos 1920. São comentários que são absolutamente aplicáveis hoje em dia. O Maximiliano, boa noite, aliás, Max. O Max diz boa noite, ouvindo sua exposição sobre a ordem e progresso e lendo o terceiro volume da Política Positiva, percebo como Comte é atual, sobretudo se considerarmos essa polarização política contemporânea cada vez mais envolvida com a extrema-direita e a extrema-esquerda. Sim, exatamente. Concordo totalmente com você. Concordo totalmente. Eu não tenho mais nem o que falar, porque é isso mesmo que eu estou falando, e, enfim, concordo, é isso aí. Na verdade, essas observações que eu estou fazendo aqui, elas estão no volume terceiro da Política Positiva, mas em particular no volume quarto, né, em que essas considerações sobre transição, ausência de transição, estão expostas em detalhe. Tudo que eu falei até agora é baseado em Augusto Comte, com comentários laterais sobre a política, sobre a história, sobre a política do Brasil, da Europa, do mundo, enfim, comentários para ilustrar, para justificar algumas questões. Há uma coisa em particular que é minha mesmo, não é para dizer que é minha, mas é só para dizer que não está exatamente em Augusto Comte, está aqui no meu livrinho
Momento Kantiano, que é o livro resultado da minha tese de doutorado. Lá no capítulo 6, eu selecionei umas 80, 90 citações de Augusto Comte em que ele usa a expressão ditadura. E Augusto Comte usa a expressão ditadura nos mais variados contextos. Ditadura progressista, ditadura regressiva, reacionária, ditadura pacífica, ditadura agressiva, ditadura despótica, ditadura liberal e assim por diante. Por que eu estou citando isso? Porque para deixar claro que para Augusto Comte, ditadura é governo do executivo. É o que nós chamaríamos hoje em dia de governo do executivo. Não é autoritarismo. Não é? Então a ditadura republicana não é autoritarismo, não é despotismo, não é totalitarismo, não é teocracia, é governo republicano, de liberdades. Não é? Isso é muito importante porque houve-se aqui no Brasil em particular, mas enfim, na literatura de modo geral que trata de Augusto Comte, ouve-se e lê-se que ditadura republicana é autoritarismo. Não é, não dá isso, não é? Bem, eu quero agora fazer algumas considerações sobre 3, talvez 4 termos, 3 ou 4 expressões que são empregadas habitualmente e que têm uma importância política muito grande e que mais ou menos respondem algumas dúvidas, algumas coisas que nós comentamos ao longo deste curso. Por exemplo, há umas 2 ou 3 semanas o Gabriel perguntou se o positivismo seria um conservadorismo paternalista. Eu não vou discutir tanto a ideia de paternalismo, eu vou acabar comentando, mas não é tanto isso que me interessa. Eu quero comentar aqui o que seria o conservadorismo. Mas não somente o conservadorismo, mas também a ideia de moralismo e, antes de mais nada, falar do ordem e do progresso. Não é? São esses 3 ou 4 conceitos, eles são importantes porque eles têm uma aplicação prática, política imediata, por um lado, mas por outro lado, eles têm a ver com o conjunto das concepções da política positiva, não é? Vocês verão que, enfim, nessa minha discussão que eu farei agora, tudo aquilo que eu falei, que eu apresentei ao longo deste curso, destas 16 semanas, tudo aquilo que eu falei será mobilizado de maneira explícita ou implícita. Não é? Então, é para indicar que o conjunto do positivismo tem que ser mobilizado para se entender essas concepções, e até para comentar, avaliar e criticar essas concepções. Né? A primeira é a ideia da ordem do progresso. Não é? Em algumas sessões anteriores, eu falei da ordem do progresso, da sociologia da ordem, da sociologia do progresso. Não é? A sociologia da ordem tinha sido proposta pelo José de Maistre, lá no curso da Revolução Francesa. Uma ordem estática, uma ordem retrógrada, querendo voltar à Idade Média. A sociologia do progresso tinha sido proposta pelo Condorcet, também no curso da Revolução Francesa, em que se afirmava o desenvolvimento contínuo e inesgotável das capacidades do ser humano. Essas 2 concepções da ordem do progresso, essas 2 sociologias, elas, nas formulações do Condorcet e do de Maistre, são concepções absolutas e elas se opõem. Uma nega a outra. A negação da sociologia da ordem pela sociologia do progresso e vice-versa, da sociologia do progresso pela sociologia da ordem, essa negação mútua é um traço das sociologias e das filosofias hoje em dia.
São raros os autores que não caem nessa armadilha. Na verdade, muitos autores que afirmam que não caem nessa armadilha caem. Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Max Weber, todo esse pessoal cai nessa... Weber um pouco menos, mas ele é metafísico de qualquer jeito, né? Bourdieu, o Anthony Giddens caem nessas armadilhas o tempo inteiro. Eles têm concepções absolutas da ordem e do progresso. Têm concepções e ficam politizando desnecessariamente essas concepções. Bem, esses modelos interpretativos, essas concepções da dinâmica social, não é, da realidade social, têm como consequência práticas políticas ou descambam em práticas políticas absolutistas. Uma concepção absoluta do progresso vai levar a uma discussão, vai levar a uma prática absolutista do progresso, que rejeita a ordem. Inversamente, uma concepção absolutista da sociologia da ordem vai rejeitar o progresso. E não dá isso. Nós precisamos... E é isso que o positivismo faz, e é o positivismo que faz isso, não é nenhuma outra concepção sociológica e filosófica, não é nenhuma outra, não é? É o positivismo que afirma que a ordem tem que ser entendida como os fundamentos do progresso, e o progresso é o desenvolvimento de uma ordem dada. Nós temos, e a ordem não é a filhinha indiana, não é a formação militar. A ordem é um arranjo social. É um arranjo social considerando as instituições fundamentais da sociedade. Bem, é um arranjo considerando as instituições fundamentais da sociedade. É um arranjo que respeita as instituições fundamentais da sociedade, que respeita família, religião, propriedade, governo e linguagem. Respeitar família, religião, propriedade, governo e linguagem não é tornar essas instituições imóveis. Por exemplo, no caso da família, uma ordem, um arranjo social que respeita a família é um arranjo social que permite que haja que os trabalhadores consigam sustentar com dignidade a sua família, em que a família seja um ambiente de respeito mútuo e de estímulo dos sentimentos. E, bem, respeitar a família não é o mesmo que dizer que a família tem que se opor ao Estado. Não é? Respeitar a família é entender que a família ela é fundamental, mas ela tem limites. E esses limites têm que ser corrigidos pela sociedade mais ampla. Por exemplo, as crianças de 6, 7 anos têm que ir para a escola. Elas não podem ficar restritas ao ambiente familiar para não ficarem... Enfim, para usar uma expressão um pouco mais coloquial, para não ficarem bitoladas, para não ficarem alienadas, para saírem daquele ambiente restrito da família e conviverem com outras pessoas de outros ambientes sociais. Então vejam só, a ordem tem que ser entendida como arranjo. É um arranjo que respeita o fundamento, a natureza, as propriedades das instituições sociais fundamentais. O progresso é o desenvolvimento desse arranjo, em que esse arranjo vai se desenvolvendo, vai florescendo, vai frutificando. É assim que nós combinamos a ordem com o progresso. Bem, essas concepções de ordem do progresso têm que ter sempre por base, por liame, o altruísmo, porque é o altruísmo que regula a atividade social. É o altruísmo
que limita e regula e orienta o egoísmo. Desculpem. Altruísmo é o amor que permite perceber, que permite que as famílias percebam que a própria família tem suas limitações e que nós precisamos encaminhar nossas crianças para as escolas. Nas escolas, as crianças têm que ser tratadas com amor, com respeito, com dignidade. Não é? Nas escolas, as crianças tratadas com respeito, com amor, com dignidade vão conviver com as crianças das mais diversas classes sociais, das mais diversas origens sociais, vão conviver, vão aprender a se respeitar, vão aprender a se valorizar. E é assim que nós conseguimos, não é, constituir uma sociedade fraterna, respeitosa, pacífica. Isso é o desenvolvimento do arranjo, da ordem entendida como arranjo. Isso é o progresso. Isso, a partir do amor, do afeto, do altruísmo, nós conseguimos constituir, nós conseguimos progredir rumo a uma sociedade pacífica, afetiva, fraterna, em que as pessoas sejam respeitadas. Mas vejam, é necessário nós respeitarmos tanto a ordem quanto o progresso. A ordem não é uma ordem estática, parada, em que as coisas não vão mudar nunca. E, inversamente, o progresso não pode negar as instituições fundamentais da sociedade. E o amor sempre tem que estar presente. E o amor, quando ele está em ação, o amor não apenas permite o respeito, a dignidade e assim por diante, mas o amor também nos lembra de que nós temos que repudiar o ódio. Nós temos que ter vistas gerais, né? Nós temos que ter vistas amplas. Nós passamos da família para a pátria, na mátria. Na mátria nós convivemos com outras pessoas, as nossas vistas se ampliam. A partir da ampliação de vistas, de pensamentos e sentimentos nas mátrias, nós ampliamos as nossas concepções para a humanidade, seja no presente, seja ao longo da história. Bem, o amor, ele afirma a amplitude de vistas e ele rejeita o ódio. Bem, duas características da política atual, dos supostos partidários da ordem e dos supostos partidários do progresso, duas características são o estímulo ao ódio e o estímulo à estreiteza de vistas. Os partidários da ordem, dos supostos partidários da ordem, daquilo que eles acham que é a ordem, não é? Esses partidários afirmam claramente o nacionalismo, a estreiteza de vistas, o choque, a disputa, a briga, a disputa, a rejeição, a xenofobia e assim por diante. O militarismo, não é? A difusão de armas, o emprego de armas nas relações sociais. Inversamente, aqueles que se acham, que se afirmam partidários do progresso, daquilo que se chama progresso, esses partidários desprezam sistematicamente as instituições sociais. Desprezam sistematicamente. E pior, eles estimulam cada vez mais o ódio e o particularismo. Poucos foram os grupos, os defensores do progresso é a esquerda, né? Grosseiramente a esquerda. Poucos foram os grupos na história da esquerda que realmente afirmaram o amor e as vistas gerais. Geralmente os socialistas foram favoráveis a isso. Muitas vezes os anarquistas, não é? Mas os marxistas, até 1989, os marxistas, de um lado, e hoje em dia, os identitários, os marxistas e os identitários foram e são a favor do ódio social e da estreiteza de vistas. Não há amor nem na sociologia da ordem, não há amor
amplitude de vistas, nem no progresso atualmente. Nós precisamos com urgência da ordem e do progresso unidos pelo amor. Com urgência, com afeto, com amor, com perspectivas com amplitude, com amplidão de vistas. Na bandeira nacional brasileira, nós temos lá o Ordem e o Progresso. Há uma campanha muito simpática já há vários anos, dizendo que falta o amor na bandeira. Não falta, porque o lema positivista é Ordem e Progresso, é um lema político mesmo, não é? Supostamente faltaria, porque o lema religioso do positivismo é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Quem mantém essa campanha dizendo que falta amor na bandeira diz que Teixeira Mendes, não é, o maior positivista brasileiro, teria errado ao fazer a bandeira. É gente ignorante palpitando sobre o que não sabe. Esses promotores dessa campanha, não por acaso, recusam-se a falar conosco, com os positivistas. Recusam-se. Não é? Nas poucas vezes em que nós conseguimos falar com o pessoal dessa campanha, eles não quiseram ouvir, que está errada essa campanha, não é? Pelo menos na afirmação de que Teixeira Mendes teria errado. Bem, uma observação que eu acho particularmente brilhante do meu querido amigo Hernani é a observação de que na frase ordem e progresso o amor está presente. Ele não está explicitamente, mas ele está implicitamente. Ele está implicitamente representado pela partícula e, pelo and em inglês, pelo em francês, pelo i em espanhol, né? A ordem e o progresso só podem ser unidos e só podem frutificar nessa união por meio da vinculação estabelecida pelo amor. O E afirma o amor. Então, o ordem e o progresso tem o amor ali. Não é, e o ordem e o progresso não é calem a boca e vão trabalhar. Não, respeitem a ordem, respeitem o progresso, entendam que eles têm que estar unidos. E essa união é dada pelo amor. A palavra e, em português, indica ali o amor. Bem, isso é o que eu queria falar sobre ordem e progresso. Sobre a concepção de conservador, vejam só, isso é um problema, né, que foi a pergunta feita pelo Gabriel há algumas semanas, se o positivismo seria conservador. O problema da expressão conservador é que assim, existe um partido, um grupo de pessoas que se dizem conservadoras. Hoje, aqui no Brasil, nós temos um bando de gente que se diz conservadoras. O que são conservadoras? São pessoas retrógradas, são pessoas adeptas da teologia ou de concepções de 2, 3 mil anos atrás, a favor das castas, do caos social, de coisas assim. Bem, apesar desse grupo de pessoas que se dizem conservadoras, o conservadorismo não é uma posição por si só. O conservadorismo é uma concepção relacional. Conservador é aquele que procura manter as coisas mais ou menos como está, ou que procura realizar modificações mais ou menos lentas, tomando cuidado. Essa é a definição do do irlandês Edmund Burke, lá do final do século XVIII. Bem, esse seria o conservadorismo inglês, né? Pessoas que procuram ir com calma, aceitam a mudança, mas são mudanças lentas, a história tem que ser respeitada e assim por diante. O positivismo tem simpatia por essa concepção, mas essa concepção ela é muito estática, muito lenta em primeiro lugar, e em segundo lugar
segundo lugar, ela é uma concepção que rejeita a ciência, o conhecimento científico, o planejamento racional das instituições. Então, por exemplo, nós podemos e devemos fazer planejamento econômico. Nós devemos planejar o futuro da sociedade, saber onde é que a gente vai investir dinheiro, quais são os resultados esperados e assim por diante. O conservadorismo do Edmund Burke rejeita esse planejamento. Então, isso já é um problema. Então, nós positivistas nos distanciamos desse conservadorismo, evidentemente. Mas há uma concepção de conservadorismo, de conservador, que é mais diretamente relacional, que é a concepção de conservador dada pelos marxistas pela esquerda. Para a esquerda e para os marxistas em particular, conservador é todo mundo que não é da esquerda. Então é assim, se você... aqui está a esquerda. Se você está à direita, você vai ser conservador. Digamos que a esquerda que fala em conservadorismo seja uma esquerda mais extrema. Se estiver aqui, vai ser conservador para esta esquerda. Se a esquerda se movimentar para um lado mais para o centro, quem estiver mais à direita vai ser sempre conservador. Não dá assim. Não dá assim. Não é? Essa concepção de conservador, ela é relacional, tem essa virtude intelectual, isso é verdade, mas ela é meio cínica, porque ela define como conservador tudo aquilo que não é de esquerda. Se não é de esquerda, é conservador. Como não é de esquerda e a esquerda é boa, então conservador não presta. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável, não é? O conservador, né, se nós formos seguir a definição do Edmund Burke, é aquele que respeita a história e a tradição e as instituições dadas pela história. Essa é uma concepção intelectualmente, moralmente muito valiosa, muito digna. Mas ela tem o enorme defeito de ser extremamente estática. Não por acaso, os conservadores lá na Inglaterra são monarquistas, são pela religião estabelecida, que é não é o protestantismo, é o anglicanismo, não é? E assim por diante. Não é? Seriam contra o planejamento econômico e social, não é? Apenas com dificuldade esse pessoal, esses conservadores aceitaram o planejamento econômico e social na Inglaterra, no planejamento do estado de bem-estar social e assim por diante. Não é? Então, vejam só, o positivismo seria conservador. Nós respeitamos a história e somos contra as mudanças bruscas e a destruição das instituições. Nós somos a favor do conservar melhorando. Mas o conservar melhorando não é conservar qualquer coisa. Não é para conservar a monarquia. A monarquia tem que acabar. Não é? Religião de Estado tem que acabar, pura e simplesmente. Não é? Nós somos a favor de conservar melhorando, mas há que analisar também o que tem que conservar. Não é? Se é passível efetivamente falar em melhoria em algumas instituições. O positivismo seria conservador? Em certo sentido. Em certo sentido, sim. Nas discussões políticas correntes, nós não somos conservadores. Nós não somos. Por que não? Porque, como eu falei, essa afirmação de conservadorismo é simplesmente uma maneira que a esquerda, ou alguns grupos da esquerda, de maneira cínica, querem xingar os seus adversários, para dizer que são maus, que são contra o progresso, que são contra as mudanças. Não dá isso. O Marx faz outra observação. Li o apelo aos conservadores e acho que conservador para Comte seria um elemento moderador entre os reacionários e os revolucionários. O elemento moderador
não seria nem moderador entre revolucionário e reacionário. O positivismo não é moderador, ele procura moderar os extremos de cada um dos lados, mas moderar para ultrapassá-los. Quando Augusto Conte escreveu a obra Apelo aos Conservadores, ele estava pensando nos conservadores mesmo, naquele pessoal que é mais reacionário, dizendo pessoal mais reacionário, vocês que querem conservar as coisas e que por causa disso acabam estando no lado dos reacionários, o lado de vocês é com os positivistas. Venham para cá. Não é? Vocês que estão no lado dos reacionários, mas que são de verdade conservadores, aceitem e assumam o progresso. Na mesma obra, Apelo aos Conservadores, Augusto Conte faz um apelo com menor intensidade, porque o apelo dele era para os conservadores, mas faz um apelo não é inverso, um apelo no sentido oposto, para aquele grupo que está entre o lado dos revolucionários, mas que não são destruidores, são aqueles que querem melhorias, não é? São aqueles que querem as melhorias, mas que entendem a importância da ordem social, da conservação das instituições, da conservação bem entendida, não é da conservação retrógrada, absoluta, né? Da conservação daquilo que tem que ser conservado efetivamente, não é? Então é nesse sentido que Augusto Conte faz um apelo aos conservadores, no apelo aos conservadores, não é? Bem, então o positivismo é conservador? Depende do contexto. No debate político corrente, nós não somos conservadores e essa é uma terminologia capciosa, é uma maneira de xingar, de desprezar, de dizer que se você não está a favor do projeto de revolução social, você não presta. Não dá assim, não dá assim, não é? Nós não podemos... ser contra a revolução social não é o mesmo que ser a favor da retrogradação, não é. Mas é isso que a esquerda, de modo geral, quer implicar quando chama de conservador quem não é de esquerda, não é? Bem, a última expressão que eu quero comentar é a concepção moralista, não é? É um problema do ponto de vista lógico, o problema do moralismo é um problema semelhante ao do conservador, não é? O moralista seria aquele que aplica com critérios morais para a avaliação dos problemas. É aquele que afirma com clareza os seus critérios morais. Esse seria o moralista. Bem, o que está implícito nessa observação? Primeiro que afirmar que alguém é moralista é uma crítica. É ruim ser moralista. É ruim ter valores morais e afirmar os valores morais e aplicar esses valores morais para entender a realidade. Bem, se é ruim, o que seria bom? O bom para esse pessoal seria ser objetivo, não é? Não ser objetivo e fazer uma crítica puramente objetiva, sem valores morais, em que a realidade surgiria pura e simplesmente a realidade, um fantasma chamado realidade surgiria e permitiria a indicação de critérios puramente objetivos para a avaliação da sociedade. Bem, como ficou claro ao longo de todo o nosso curso, não existe avaliação nenhuma da realidade que não tenha fundamento moral. Não existe nenhuma avaliação da realidade que não tenha um fundamento moral. Esse fundamento pode ser explícito, pode ser implícito, pode estar muito próximo ali do que a gente está discutindo, pode estar muito distante, mas sempre há um fundamento moral. Sempre há. Então o pessoal que fala que alguém é moralista, querendo com isso dizer que é possível haver uma avaliação
puramente objetiva, esse pessoal está se auto-enganando, está afirmando que existem avaliações puramente objetivas e completamente que a avaliação moral está ausente. Bem, quem que seria puramente objetivo? Quem seria puramente objetivista? A turma materialista. De novo, os marxistas. Os marxistas são campeões em falar que as avaliações são, por exemplo, do positivismo seriam avaliações moralistas ou idealistas ou alguma coisa assim. Por quê? Porque os marxistas fingem ou querem fingir ou se enganam considerando que a avaliação deles é puramente objetiva, porque seria puramente materialista, e que não há valores morais embasando e orientando a avaliação, as avaliações que eles fazem. Então a expressão moralismo ou é um auto-engano ou é um cinismo e uma hipocrisia sem limites. Sem limites. Bem, essa é uma concepção de moralismo. Há uma outra possibilidade de concepção moralista, que seria aquela em que a avaliação da realidade é apenas, única e exclusivamente moral, em desconsideração da análise mais objetiva, não é? Em que aí, de fato, não haveria nenhuma análise objetiva. Isso nós poderíamos chamar de moralismo, não é? Mas no esquema do positivismo, essa segunda possibilidade para moralismo nós chamamos de... Hernani, por favor, me ajude. Qual que é a expressão que Augusto Conte faz? Não é materialismo, é espiritualismo. O espiritualismo é a rejeição da realidade material, da realidade objetiva na avaliação das coisas, não é? Essa seria uma outra possibilidade de moralismo. Uma terceira possibilidade, e aí ela é mais claramente relacional, é chamar de moralista aquela pessoa, aquele grupo que tem uma concepção moral diferente da sua. Esse tem uma concepção moral, esse tem uma outra concepção moral. Como elas se opõem, né, neste caso hipotético, um xinga o outro de moralista, não é? Então vejam, o que eu quero indicar é que muitas vezes o positivismo é chamado de moralista, e eu já li isso várias vezes, e quase sempre a partir em autores marxistas, dizendo que o positivismo é moralista. Mas por que nós seríamos moralistas? Porque a gente rejeita uma análise objetiva da sociedade, dos valores, do encadeamento histórico e político que resultou nos problemas que nós estamos criticando. Não, nós afirmamos essa realidade. O que acontece é que nós não fingimos os valores morais que nós empregamos para avaliar a realidade. E porque nós não fingimos que nós temos parâmetros morais, nós não fingimos, nós não nos enganamos que nós temos parâmetros morais, nós seríamos moralistas. Quem nos critica de moralista, então é hipócrita ou está se iludindo, né? Então, ou é mentiroso e, portanto, desonesto, ou é ingênuo e epistemologicamente e politicamente infantil. Não somos nós que somos moralistas, são os outros que não sabem fazer as coisas direito. Apesar de toda a empáfia, de toda a brutalidade dos marxistas. Eu estou citando aqui os marxistas porque eles são particularmente... Eles adotam esse comportamento de maneira sistemática. De maneira sistemática, é um negócio impressionante. Mas não é exclusividade deles, né? Não vem à minha mente nenhum outro grupo, nenhuma outra filosofia, mas se fosse o caso, com um pouco de calma, bastaria procurar nos livros de história de filosofia para achar outros grupos assim. Para terminar
né, o Gabriel perguntou se o positivismo seria um conservadorismo paternalista. Nós não somos conservadores, nós não somos moralistas, não é? E nós seríamos paternalistas? Não. Paternalismo seria... O paternalismo é aquela concepção e aquela prática política e social em que um grupo social não pode se expressar e aí um outro grupo social tem que bancar, tem que atuar como advogado intelectual, político e social do outro grupo. Mas o paternalista seria aquele que impede, aquele que, falando em nome do grupo mais fraco, impede que o grupo mais fraco seja capaz de falar em seu próprio nome. Bem, nós não somos paternalistas, nós procuramos falar em nome dos mais variados grupos. Nós falamos em nosso nome e em nome dos demais, mas evidentemente nós não rejeitamos que os vários grupos se manifestem. Né? Nós procuramos, nós estimulamos, nós incentivamos que os vários grupos se manifestem. É claro que a capacidade de automanifestação dos vários grupos sociais e políticos, se desenvolveu muito nos últimos 100 anos, evidentemente, não é? Mas, enfim, neste mais de um século, nesses 150 anos que o positivismo atua aqui no Brasil, pelo menos em 170 anos que o positivismo atua no mundo, não é? Nós sempre falamos em nosso nome, em nome dos demais, e sempre procuramos ouvir e dar voz, né, para usar a expressão que está na moda, né, mas é exatamente isso, nós sempre procuramos ouvir e dar voz aos mais diferentes grupos, não é? Isso é liberdade de expressão, isso é liberdade de consciência, isso é cidadania. E nós sempre fizemos isso da maneira mais clara e sistemática possível. Então, vejam, não somos autoritários, não somos moralistas, não somos conservadores e não somos paternalistas. Caramba! Parem de ficar atribuindo a nós o defeito, enfim, parem de inventar um espantalho para bater em nós. Não é? Bem, o Max faz um comentário. Augusto Conte usa muitas vezes o termo estéril para criticar as análises de caráter moral que não assumem uma dimensão mais social e relativa. Nesse sentido, Augusto Conte criticaria, então, nesse sentido, o moralismo dessas análises. Né? Seriam estéreis porque desconsideram a base social, a base histórica, não é, da realidade social, das discussões, dos problemas e assim por diante. Bem, o que eu tinha para falar, para discutir hoje é mais ou menos isso. O que eu tinha para apresentar o nosso curso livre de política positiva era isso. Nestas 16 semanas, não é, o percurso que nós fizemos foi o percurso recomendado pelo positivismo mesmo, né, do mais geral e do mais abstrato para o mais específico e mais concreto. Não é? Nós passamos das considerações mais epistemológicas, mais morais, mais amplas e fomos apresentando diversos elementos para chegarmos, para apresentar elementos de política prática, de conduta prática e chegarmos aqui a uma discussão propriamente política no final da nossa exposição. Era essa a proposta que eu tinha, né, quando eu pensei nesse curso. Evidentemente há muito mais para discutir, para refletir, mas era isso que eu queria apresentar. Eu espero que quem assistiu, quem assiste a este curso, não somente agora, neste momento ao vivo, mas quem for ouvir em outros momentos, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, no ano que vem, daqui a 30, 50, 100 anos, eu espero que este curso
seja útil, não é? Provoque a reflexão e, enfim, sendo muito claro, muito franco, que permita convencer do acerto do positivismo, como filosofia, como religião social, moral, política e assim por diante. Antes de concluir, né, de terminar aqui a minha exposição e o curso, eu quero fazer dois conjuntos de observações. O primeiro é que uma coisa que eu esqueci de comentar, não é que nesta semana nós teremos 3 datas importantes para o positivismo brasileiro. No dia 19, antes de ontem, nós tivemos o nascimento do positivista gaúcho Carlos Torres Gonçalves. Nasceu em 19 de junho de 1874. Ele foi um positivista gaúcho muito importante, atuou como indigenista lá no Rio Grande do Sul, e depois que se aposentou, depois da década de 30, ele foi para o Rio de Janeiro com toda a família, onde assumiu a Igreja Positivista do Brasil. Não é? Então, um grande positivista, Carlos Torres Gonçalves. O Hernani, não é? Nosso querido amigo Hernani, no início do ano, na celebração da Festa dos Mortos, falou de algum dos filhos do Carlos Torres Gonçalves, os irmãos Torres Gonçalves. Não é? Foram pessoas belíssimas. Eu tive um contato 2 vezes apenas com alguns deles e fiquei realmente emocionado, muito, muito bonito. Hoje, dia 21 de junho, é aniversário de morte, de transformação de Décio Vilares. Ele faleceu em 1931, faz quase 100 anos, né? 91 anos, né? Que ele faleceu. Décio Vilares, o autor, o artista que elaborou, que pintou a primeira bandeira, a bandeira nacional republicana, né? Do Ordem do Progresso. Décio Vilares, grande artista brasileiro. Não é? Quem for ao Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro verá inúmeras obras de Décio Vilares. Não é? Grande artista. E por fim, depois de amanhã, dia 23 de junho, será aniversário de nascimento do grande poeta, se não me engano é João, pode ser João ou Pedro, mas enfim, do grande poeta positivista Martins Fontes, que dá nome à editora Martins Fontes. Ele nasceu em 1884. Martins Fontes escreveu muitas obras e escreveu vários livros, várias poesias e livros, intitulada Nos Jardins de Augusto Conte. Não é? Foi um grande poeta. Infelizmente a sua obra precisa ser recuperada. Não é? Então a primeira coisa que eu queria comentar eram essas efemérides, não é, que nós temos nessa semana. O segundo comentário é uma comunicação. Hoje nós terminamos o nosso curso, foi uma jornada intensa, para mim foi muito agradável, espero que tenha sido útil para vocês, uma jornada de 4 meses, 16 semanas. Na semana que vem eu vou descansar, preciso de uma semana de férias, e na primeira semana, na segunda semana de julho, na primeira semana de julho, no dia 5 de julho, às 19 horas, eu começarei a fazer as exposições do Catecismo Positivista, não é? Farei prédicas à distância do Catecismo Positivista. Farei leituras do Catecismo Positivista durante 15 minutos, não é? Comentarei, então, não é, o trecho lido, e na terceira parte farei comentários variados, alguma coisa como um sermão, não é, apropriado para aquela semana, seja de problemas atuais, seja de questões relativas ao positivismo, questões relativas à humanidade e assim por diante. Então, a partir do dia 5 de julho, não é, espero
contar com suas presenças aqui conosco novamente. Bem, acho que é isso. Ponho-me à disposição, totalmente à disposição, né? Os positivistas, todos nós estamos sempre à disposição para conversarmos, esclarecermos dúvidas, discutirmos ideias e assim por diante. Era isso que tínhamos para comentar. Espero que tenham gostado e vamos conversando sempre, né? Acho que é isso, então. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Boas noites!